2.8, capítulo 2, livro Mecânica dos Fluidos, do autor Franco Brunetti. Aqui diz, determine expressões efetivas e absolutas. Aí ele fala do ar e depois do ponto M na figura a seguir. Aí ele dá uns dados aqui, leitura barométrica, peso específico do óleo e peso específico do mercúrio. Aí o que acontece? Olha aqui, tá aqui o ar e o ponto M. Aí nós temos as respostas aqui para observarmos os seus valores, conforme nós vamos aqui calculando esses passos. Bem, pela equação manométrica nós temos o seguinte, né? Nós temos que aqui, observe que aqui está para o ar atmosférico, certo? Está para o ar atmosférico. E toda vez que a gente tem um manômetro, uma figura manométrica, certo? Quando não tem nenhum reservatório, ou algo que indique outro tipo de gás está aberto para a atmosfera, aqui a gente considera igual a zero, tá bom? Começando da esquerda para a direita, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer dessa forma. Aqui não tem nada, né? Não tem nenhum outro gás, a não ser a pressão atmosférica. Então, começa com zero. Certo? Então, vamos fazer o 1. O item 1. O item 1, como ele indica aqui. Ops, um momentinho. O item 1. Vamos lá. Aqui, 0. 0. Aí nós temos uma coluna que desce, né? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, ele desce. Isso aqui é água, desce. Então, se desce, positivo, né? Pressão da água nesse ponto aqui, que seria quanto? Seria o peso específico da água e essa altura dessa coluna aqui, não é? Então, vamos fazer assim, vamos lá. Seria mais... mais peso específico da água vezes a altura em metros. Altura em metros. Então, 70 centímetros daria 0,7 metros. Então, a gente deve escrever aqui 0,7 metros, tá bom? Para não ficar escrevendo H2O, que seria a altura, né? H2O, que seria a altura. Vamos lá, o próximo, aqui é mercúrio. Observe essa questão aqui, ó. Que nesse ponto aqui, né? Lembra aqui, ó, essa situação aqui, que nós temos uma situação do tipo aqui, que daqui para baixo vai ser igual a zero, por quê? Porque nós temos o seguinte, aqui, certo? Aqui que desce é o mesmo que sobe. Então, a mesma quantidade que desce, a mesma quantidade que sobe, é o mesmo líquido, então é positivo, outro é negativo, então esse item aqui, ele é todo o quê? Anulado, não é? Então, ele é todo anulado. Então, a gente anula todinho, então, esse trecho aqui é todo anulado. Ficando somente esse trecho aqui que a gente pode observar. Então, nós teremos que ir descendo aqui, ó, até esse ponto, nós temos o mercúrio, tá bom? Somente essa parte aqui que é o mercúrio. Então, vamos lá. Descendo, né? Então, mais peso específico do mercúrio vezes a altura. E observamos que essa altura aqui é 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros. Então, 0,3 metros. Vamos lá, prosseguindo. Aí vai subir também um pouquinho de água aqui, ó. Tá vendo a água? Essa aqui é outro, né? A estrutura pode ser o que for, mas é o que a gente considera o quê? O peso específico do fluido
e a altura, independente do formato. Então, nós temos aqui subindo água a 70 centímetros, certo? Então, nós temos aqui água subindo 70 centímetros. Aqui, ó. Essa coluna que sobe. Mas quando ela sobe é o quê? Negativa. Então, vamos lá. Menos, observem, menos peso específico da água vezes a altura. Nesse caso, 70 centímetros, que é 0,7 metros. Certo? Aqui, ó. E agora nós temos o do óleo, que sobe aqui. Também. Então, nós temos essa coluna aqui do óleo que sobe. Ó. Do óleo que sobe. Aqui, do óleo. Isso aqui é o óleo. Sobe, negativo. E 80 centímetros. 80 centímetros. Óleo, tá bom? Então, vamos lá. Subindo, menos peso específico do óleo. Escrever aqui óleo. Vezes a altura que nós estamos observando, que é 80 centímetros, 0,8 metros. 0,8 metros, certo? Aí aqui. Aí nós chegamos em quem? Na pressão do ar, que é o que se pede no item 1, pressão do ar. Então, fizemos todo esse caminho e depois chegamos ao final, que é pressão do ar que se pede. Então, igual, aí vem pela equação manométrica, igual a pressão que está sendo solicitada, a pressão do ar, que é a pressão efetiva, tá bom? Então, o que você pode observar aqui, gente? Olha aqui. Nessa equação, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, mais peso específico da água vezes 0,7. E por coincidência, nós temos menos peso específico da água com o mesmo valor 0,7. Ou seja, o peso específico da água que está aqui, por mais que você não tenha sido dado o valor aqui da água, mas se você observar, é o mesmo valor, certo? E é a mesma distância, por coincidência. Então, o que acontece? Eles vão se cancelar. Então, nós temos um cancelamento aqui, ó. Nós temos que esse vai se cancelar com este, devido a um único fato que é a mesma substância e está, por coincidência, nesse caso, com a mesma altura, só por causa disto, tá bom? E aí, dando prosseguimento, nós teremos o que aqui de valores? Nós teremos 0, não precisa nem colocar aqui, e olha aqui, ó, peso específico do mercúrio vezes a altura. Então, o peso específico do mercúrio é 136, tá vendo aqui, ó, 136 mil. Então, você escreve 136 mil. 136 mil vezes 0,3 vezes pontinho ou vezes aqui, como você achar melhor, vezes 0,3. Próximo. Aqui o próximo. Menos peso específico do óleo, tá aqui, ó. 8.500 vezes 0,8. Então, menos 8.500 vezes 0,8. Tudo isso igual à pressão do ar. A pressão do ar. Agora, fazendo os valores aqui, pegando esses valores aqui, vamos lá. Cadê? Fazendo aqui os valores. Vou fazer aqui o valor, calculadora. 136 mil vezes 0,3. 0,3 menos 8.500 vezes 0,8, que vai dar 34 mil, né? Então, aqui vai dar 30, esse valor aqui vai dar 34 mil pascais, igual
a pressão do ar. Então, se você observar, exatamente, a pressão 34K, 34.000 e 34K PA. E a pressão absoluta do ar, como seria, né? Então, para a gente deixar inconforme, vamos lá. A resposta, 34 kPa, que é a pressão do ar, certo? Então, essa parte aqui está ok. Essa parte, ok. Agora, como seria a pressão absoluta? Bem, a pressão absoluta é a pressão do ar, que é efetiva, mais a pressão atmosférica, que aqui ele dá uma leitura barométrica de 740 milímetros de Hg. Então, ele diz o seguinte, que nós temos uma pressão ao qual a altura da coluna de mercúrio está dando 740 milímetros de Hg. Então, vamos dar uma calculada, sabemos que é 101 kPa. Ou 100 kPa, depende muito do que você considera. Mas vamos fazer esse cálculo aí que está pedindo. Vou colocar esse cálculo aqui, em pauta. Cadê? Ok, aqui. Então, vamos lá, pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso específico do mercúrio, vezes a altura manométrica do mercúrio que foi informada, que nesse caso, que foi informado 740 milímetros de Hg. 740 milímetros de Hg, colocando em metros, que é a altura, vai dar 0,74 metros. E, como você pode observar, o peso específico do mercúrio é 136 mil. Então, nós temos 136 mil multiplicado pela altura do mercúrio, que vai ser 0,74 metros, tá bom? Então, colocando aqui. Então, vamos colocar os valores aqui. Pressão atmosférica igual 136 mil, volta mais um zero aqui, vai ser o peso específico do mercúrio, vezes a altura formada 0,74 metros. Aí vamos pegar os 136 mil, multiplicar por 0,74, que nós teremos um valor de uma pressão atmosférica de 100.640 PA, pascais. Que isso daqui, gente, pode ser definido de várias formas, tá? Ele pode ser 100.640 PA, para juntar com a pressão do ar, ou, certo? Ou você pode escrever ou pode ser dessa forma aqui. Ou pode ser considerado 100.000 PA, ou pode ser considerado de 100, né? 100.640, pode ser também considerado 101 mil. Né? Para cima, arredondando para cima ou para baixo, de qualquer forma, tu tem isso daqui em kPa, seria mais ou menos assim. Então, tem essas formas que não são absolutas, tá? Tem essa forma aqui, a outra só para escrever. Vou escrever a outra aqui embaixo, para você ter uma ideia. A outra seria dessa forma aqui. Você escreveria dessa forma. Aqui, né? Ou, colocar aqui, ou. Fica a critério do que se pede, fica a critério do que está sendo desenvolvido como resposta. Então, o valor que deu foi esse daqui, né? O valor que deu foi esse daqui. Então, colocando ele na questão aproximada. Então, ficaria na aproximação de, né? O primeiro seria, não é aproximação. O primeiro seria assim.
Primeiro seria exatamente 100,64 kPa. O outro que seria a aproximação, 100 kPa. E o próximo também 101 kPa. Todos são válidos, sem exceções, tá bom? Todos são válidos, sem exceções. Aí vamos ver a resolução do exercício para saber qual foi o valor que ele admitiu. Bem, o que foi que ele admitiu, pelo que nós podemos observar aqui? 134 kPa, que é a pressão absoluta, certo? Do ar. Então, o que é pressão absoluta? É a pressão atmosférica somado com a pressão efetiva. Então, se você observou, ele pegou esse aqui, né? Esse valor, ele adotou. Foi adotado este valor aqui, né? Foi adotado este valor aqui, ó. Foi adotado no exercício de resposta a esse valor aqui. Logo, certo? Para concluir, para a gente dar aquela conclusão aqui, que seria essa pressão efetiva, essa pressão absoluta, certo? Tá aqui, vamos colocar aqui a pressão absoluta. Tá, deixar ela. Então, a pressão do ar, como ele coloca ali, né? Do ar absoluto, aí seria ABS absoluto, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão efetiva, que é a pressão do ar. Então, aqui é a pressão do ar de forma absoluta, ABS absoluta, daria atmosférica 10 kPa somado com 34 da pressão atmosférica. Então, 100 com 34. 100 com 34K, né? K com K. PA. Então, aqui é o ABS. Igual a 134 kPa. E assim a gente conclui essa primeira parte do exercício, que está relacionado à pressão, certo? Absoluta e efetiva de quem? Do ar, né? Aqui, ó, do ar. Aí no ponto B, ou no ponto M da figura aqui, no ponto M da figura, certo? No ponto M da figura. Ok. Bem, vamos lá. O ponto B na figura. Então, o que nós podemos observar aqui? Podemos observar o seguinte, tá? Que aqui no ponto A, aqui, nesse ponto A não, ponto M. Aqui nesse ponto M, observe aqui, ponto M. O que nós temos aqui no ponto M? Nós temos a pressão do ar, que nós já encontramos, e esta coluna aqui, tá? Essa pequena coluna que está se acumulando até esse ponto. Está se acumulando até esse ponto aqui. E essa coluna aqui, ela é quanto? Ela é 30 centímetros. Então, nós temos até o ponto M, o que nós temos? Nós temos a coluna de óleo, porque ele está inserido no óleo. Então, 30 centímetros, nós temos 30 centímetros de óleo até esse ponto aqui, mais a pressão do ar. Então, a pressão no ponto M vai ser igual aos 30 centímetros de óleo mais a pressão do ponto A. Vai ser esse acúmulo até ele aqui. Então, tu tem acúmulo do óleo e tu tem acúmulo, certo? O acúmulo do ar também, olha aqui, são dois, certo? Aqui, ó. Então, tu tem a pressão do ar acumulada e a pressão acumulada de 30 centímetros do óleo. Então, a pressão no ponto B, fazendo o 2, né? O ponto 2 da nossa questão aqui. Vamos lá.
sendo o ponto 2, nós teremos aqui no 2. 2. Nós teremos que a pressão no ponto M vai ser igual à pressão do ar que nós já encontramos, mais o acúmulo, né, da pressão do óleo naquele ponto, certo? Da pressão do óleo, na pressão da coluna de óleo, a quantos centímetros? A 30 centímetros. Só 30 centímetros, somente 30 centímetros. Então, aqui, ó, pressão no ponto M vai ser igual a 34.000 somado com a pressão do óleo, que é o peso específico do óleo, certo? Que é o peso específico do óleo, que é 8.500, que é 8.500, que é o peso específico do óleo, vezes a altura, 30 centímetros, que é 0,3 metros. Então, nós temos que a pressão no ponto M, dentro do o ponto M que está dentro do óleo, vai ser 34.000 mais 8.500, fazendo aqui as contas, 8.500, vezes 0,3, que vai dar 36.550 PA, que isso é 36,55 K PA. Aí vamos ver o que foi que ele deu de resposta aqui. 36,55 kPa. Então tá certinho. E agora só falta mesmo que esse aqui é a pressão efetiva, só falta o que? A pressão que? Absoluta. Vamos somar com o 100, tá? Pressão absoluta. Só que tá faltando aqui. Então vamos só aqui, ó, deixar marcado e vamos para a outra pressão, que é a pressão absoluta. Então, vamos lá. Pressão de M absoluta, né? Absoluta. Vai ser a pressão no ponto M mais a pressão atmosférica, ou pressão atmosférica mais a pressão no ponto M, tá bom? E isso daqui vai ser igual pressão no ponto M absoluta igual. No ponto M deu 36,555 kPa. E a pressão atmosférica adquirida, né? Que nós colocamos aqui, o exercício admitiu 100. Foi admitido, mais 100. Mais 100 kPa, que isso aqui vai dar, certo? Vai dar uma pressão no ponto M, ABS, absoluta, igual a 136,55 kPa. Deixa aqui fazer ele ficar organizado, destacado. E com isso, nós terminamos o nosso exercício. Observem, nós fizemos todos os pontos necessários para encontrar o valor que era solicitado desde o princípio aqui no nosso exercício 2.8. E é isso.